Caros colegas de estudo, vamos voltar aqui para o livro do Ed Conell, tá? Vamos continuar aqui. Hoje, esse capítulo de hoje, né? Ele é o último que estava faltando para eu regravar, né? Não regravei todos, mas é o último que estava faltando para regravar. Que na verdade eu vou fazer 2 capítulos. Então, se você acompanhou da outra vez e estava esperando, a partir da semana que vem a gente já vai ter capítulos inéditos, né? Lembra que a gente já está aí do meio pro final do livro. Faltam 25 páginas, tá? Vão ficar faltando 25 páginas, tá? Então, sem mais delongas, vamos continuar, tá bom? E hoje a gente vai falar do spin, tá? E o spin pro Ed Conell, ele é a repetição da meia volta, né? Ele é a repetição do rollback. Ele fala que o cavalo deve usar as patas dianteiras para iniciar a virada e toda vez que estiver na metade do caminho, né? Ou seja, ele faz meia volta e começa a próxima meia volta com as patas dianteiras, né? Com as mãos. Suas patas traseiras precisam estar na posição correta, ou ele não vai conseguir fazer isso. O cavalo está se equilibrando nas patas traseiras enquanto gira e suas patas traseiras devem estar suficientemente afastadas para que ele consiga manter o equilíbrio, né? Tem gente que chama de abrir a base, né? Lembrando que, eu acho que foi nos capítulos anteriores, ele fala que a gente tem que tomar cuidado na hora de iniciar o spin, né? Tem que iniciar na hora certa, senão o cavalo começa a sair de posição, né? Se o cavalo souber virar até a metade corretamente, né, fazer uma meia volta corretamente, com um leve puxa e solta, né, na rédea, você pode pegar ele de novo com uma única rédea, com a mão estendida para o lado, sentindo o seu focinho, né, que ele sempre fala isso, e quando suas patas traseiras tocarem o chão, você dá outro puxão para ele virar novamente. Essas puxadas ao virar não são mais pesadas que sua cabeça, por isso a importância de sentir o focinho do cavalo antes de pedir. Pegue o ângulo com a mão que o colocará de volta nas patas traseiras enquanto ele gira, tá? Então, você tem que achar a posição de mão que vai manter ele apoiado nos posteriores. Não haverá nenhum obstáculo contra o qual ele possa virar na segunda meia volta, e o cavaleiro deve dar-lhe outro leve puxão quando as patas dianteiras tocarem o chão. Podem ser necessários vários puxões leves, vários puxa e solta leves, né, para fazer a segunda meia volta com o cavaleiro, acelerando um pouco e mantendo-o girando sobre as patas traseiras. Quando ele completar a segunda meia volta, ele vai se deparar de novo com o obstáculo que ele começou. Então, na terceira ou última meia volta, ele deve realmente ser apressado. E à medida que se endireita, deve receber um pequeno tapinha na garupa, com algo que vai assustá-lo e fazer ele sair do movimento. Fernando, que obstáculo? O que ele está falando? Vamos entender aqui como que vai funcionar esse movimento, como que ele vai funcionar esse início de spin, tá? Você vai lançar ele, né, contra uma cerca, contra uma cocheira, alguma coisa assim, né? A hora que estiver chegando, você vai, aliás, eu imagino que ele não fala aqui, mas eu imagino que você vai estar paralelo, né? Porque é assim que você começa o rollback, né? Você vai estar paralelo e você vai dar a primeira meia volta em direção à cerca, né? E aí você vai pedir outra meia volta, né? Outra meia volta. Então, desse lado aqui não vai ter obstáculo, é onde fala que às vezes você vai precisar de vários pega e solta para fazer a outra meia volta. Então você vai dar uma meia volta, duas meia volta, na terceira você vai apressar ele mais ainda, dando até um tapinha na garupa, e a hora que ele endireitar aqui, você tira ele do spin, tá? Sempre faça-o sair na última meia volta.
Assim ele não sairá de posição e ferver no lugar. Tá? Ao trabalhar o cavalo dessa forma, não exagere, pois ele tem que descobrir do que se trata. Trabalhe com ele de vez em quando, e ele fará certo se tiver tempo suficiente. Se isso acabar e ele inclinar, quando acabar e ele inclinar a cabeça e o pescoço para o lado um pouco antes de se virar, isso vai fazer com que ele encurte sua virada. O cavaleiro deve parar antes dele começar a fazer isso. Lembrando, né, acho que eu já comentei aqui, eles prezam muito pelo cavalo reto, né? Essa coisa do cavalo olhando mais para dentro e tal, é uma coisa mais moderna. E isso também vai do estilo de rollback, estilo de spin que eles prezavam, né, nesse contexto aqui, né? Sempre que o cavalo estiver indo bem e de repente regredir o trabalho, o cavaleiro nunca deve culpar o cavalo. Ele deve sempre colocar a culpa em si mesmo, pois exagerou. Ele deveria olhar no passado e tentar descobrir como isso foi feito, como isso aconteceu, e então evitar fazer isso de novo, né? Como diria Tom Dorrance, observar, lembrar e comparar. Os cavalos nessa fase já se posicionaram e viraram e sabem mais ou menos o que se espera deles. Eles não vão deslizar muito, né, esbarrar muito ou parar muito rapidamente, mas devem estar fazendo isso muito bem. Estou com o olho meio inchado. De vez em quando, o cavaleiro deve levar o cavalo até o canto do curral ou qualquer lugar onde haja um obstáculo e montá-lo. Pouco antes dele entrar no canto e antes dele começar a parar por conta própria, dê-lhe um bom puxão para trás quando suas patas dianteiras estiverem fora do chão, mas não com força suficiente para, como num Dublin, e não com força suficiente para virar a cabeça dele para o lado. Tá? O objetivo disso é fazer com que ele coloque os posteriores embaixo dele e também descobrir que ele pode colocar esses posteriores embaixo dele. E isso vai ajudar ele a aprender a esbarrar. Se ele correr muito em uma cerca reta, depois de um tempo ele vai começar a se esquivar para os lados e isso o distrairá do que o cavaleiro está tentando ensinar. Por isso ele fala para usar num canto, né? Então, você tem um canto de cerca aqui, você vai jogar ele nesse canto aqui, que você vai ter cerca dos dois lados, né? Meio que bloqueando ele, né? A intenção aqui é fazer com que a cerca, né? As cercas sejam bloqueie ele. Você não precisa só da rédea para bloquear ele para os lados. Né? Trabalhando com um animal. O animal que ele vai falar aqui é com outro animal, né? No caso, provavelmente uma vaca. O cavaleiro deve trabalhar seus cavalos em um animal o máximo que puder, mas sem azedá-los, né? Não ao ponto de azedá-los. Ele deve trabalhá-los em solo macio ou liso para que não haja nada que prenda seus pés quando ele começar a deslizar, quando ele começar a esbarrar. Depois que ele não tiver mais medo de um animal e chegar perto e seguir e conseguir cercar o animal, o cavaleiro não deve mais fazer isso. Senão o cavalo não irá querer passar o animal quando for trabalhado no second turn. Ou seja, você primeiro ensina o cavalo a trilhar o boi, a cercar, e depois você já tem que começar, né, a ensinar a passar o boi, senão ele começa a murchar, né, nessa passada. O cavalo estará observando o animal nesse momento, né? O cavalo vai começar a ler o animal nesse momento. Quando o cavalo passar pelo animal, ele estará com pressa de voltar pro animal. Quando ele passar um pouco pelo animal, o animal vai se virar em direção ao cavalo, em vez de se afastar dele. Então o cavalo terá que parar e virar para voltar, para parar o animal novamente, né? Ou seja, ele está falando o quê? Você vai passar, né? Esse aqui é o boi, esse aqui é o cavalo. A hora que você passar, o boi vai se virar na direção do cavalo, né? E não contra. E aí, se ele virasse contra, o cavalo ia conseguir acompanhar dessa forma aqui, né? Mas como o objetivo é fazer isso aqui, o cavalo tem que parar e virar, tá? É onde entra o second turn.
Quando ele passa o animal, o cavaleiro deve trabalhar com uma rédea, puxando, fazendo o pega e solta levemente, com a rédea um pouco mais baixa e um pouco para o lado, na direção da perna do cavaleiro. Porque o cavalo pode ver a mão do cavaleiro ali. Se ele quiser ir longe demais sem parar ou desacelerar, o cavaleiro pode puxá-lo com uma rédea, com um pega e solta um pouco mais forte, um pouco mais pesado. Os puxões têm que ser pesados o suficiente para fazê-lo virar e poder ir atrás do animal novamente. Não faça o doubling a menos que seja necessário, ou a menos que ele se recuse a prestar atenção. Fazer o doubling irá distraí-lo do que o cavaleiro está tentando lhe ensinar. As rédeas devem ser manuseadas sempre com o mesmo sistema, ou princípios básicos, e o cavaleiro não deve esquecer isso e usar qualquer outra forma antiga para detê-lo. Lembrando que ele já passou esses princípios básicos aí, está nos capítulos para trás, tá? O cavaleiro não deve usar outra rédea ao fazer isso. Mesmo que o nariz do cavalo suba um pouco, ao fazê-lo virar atrás do animal, ele deve sempre puxar de acordo, né, com a rédea no mesmo sentido, olhando para a leveza do cavalo, da cabeça do cavalo. O cavalo estará observando, né, lendo, e logo começará a encurtar o tempo de parada para voltar para o animal. Né? Ou seja, essa pressa de voltar para o animal vai fazendo com que ele vai virando mais rápido, fazendo uma curva mais curta. Quando ele fizer isso, para fazer paradas ainda mais curtas, pegue-o rapidamente com outra rédea, puxando para trás, para baixar o nariz e nada mais. Tá? Você vai fazer meio que um tucking, né? Afrouxe a rédea depois que seus pés entrarem embaixo dele, os pés do cavalo entrarem embaixo dele. Em seguida, vire a rédea, vira uma rédea única, né? Só apenas um lado, com a mão estendida para o lado, enquanto ele se vira. Ele faz isso principalmente por conta própria, e com apenas alguma ajudinha de rédea, porque ele gosta de trabalhar assim. Pegá-lo com outra rédea enquanto ele para baixar o nariz é o mesmo que o tucking, e manter o cavalo parando em linha reta, como deveria parar. Quando ele para em um movimento e gira em um movimento, e vira em um movimento, é o momento em que outro princípio básico muito importante de manejo das rédeas entra em ação, que é o timing para pegar as rédeas, né? Ele vai explicar um pouquinho mais, vai explicar no próximo capítulo isso aqui, se eu não me engano. Agora está parando em um movimento, que é o que seu cavaleiro está construindo quando ele monta e vira o cavalo sozinho. E o cavaleiro está afrouxando as rédeas após a puxada para que o cavalo aprenda a parar em um movimento. Acho que é isso. Bom, esses foram os capítulos de hoje, tá? Então, amanhã a gente segue com... Amanhã não, né? Semana que vem a gente segue com um capítulo novo aí pra vocês, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.